Olá, amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos. Antes de prosseguir, dá um like aí nos nossos vídeos, inscreve-se aí no nosso canal e compartilha aí com as pessoas para que a verdade chegue até mais pessoas, ok? As pessoas continuam ainda perguntando, né, o que aconteceu com o Ministério Edificar João Pessoa. Muitos querem saber aí se o John Peruano está casado. Se o John Peruano está casado, morando no Brasil, se está morando no Peru, quanto que entrou na conta particular desse Ministério Edificar João Pessoa. As pessoas ficam perguntando aí sobre o apartamento que a fulana lá, que era profeta, né, ganhou de presente, com dinheiro dos contribuintes. As pessoas ficam perguntando aí do sítio, né, que compraram aí com o dinheiro de dízimos e oferta, e sobre missões, se era fake, por que ficavam lá em casa separada, se já tinha alguma coisa a ver com o John Peruano. Esse monte de pergunta que as pessoas ficam fazendo aí, né? E aqui nós queremos trazer uma atualização. Bom, vocês têm que entender que o Ministério Edificar João Pessoa, ele é um exemplo de uma coisa falsa aí da maior proporção que você pensar. Eles criaram aí um padrão de santidade que eles não viviam. Os ex-membros de lá, eles se colocaram como vítima, né? Mas ninguém é vítima por completo. Ele tem uma parcela de responsabilidade, tem uma parcela de culpa também, né? Mas eu quero aqui falar um pouquinho como que esse ministério começou. Se você procurar aí, você vai ver que o testemunho, né, o testemunho de como começou isso. A chefona lá falando, né, sobre como começou. Então, você tem que entender que aquilo ali foi uma farsa do começo até o fim. Eles foram inspirados na história do Kenzo Achuchi. Você tem que entender que Kenzo Achuchi é uma figura fictícia, aquele homem não existiu. Eu não sei quem criou a figura do Kenzo Achuchi. Até algum tempo atrás eu não tinha conhecimento da existência desse Kenzo, da história dele, né? Que ele mesmo nunca existiu. Mas uma vez sabendo da história dele, eu fui dar uma pesquisada. Aquilo ali é mitologia, tá? Do começo ao fim. A Bíblia diz que as pessoas nos últimos dias dariam ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio. Em outro contexto, a Bíblia diz que as pessoas abandonariam a sã doutrina e voltariam às fábulas. Então, o que ocorre é que aquelas pessoas ali, eles leram ali a história de Kenzo Achuchi, leram ali as histórias dos heróis da fé, das grandes missões, e começaram a querer viver aquilo. Primeiro, viver a história do Kenzo é impossível, que Kenzo é fábula, é lenda, não existiu aquilo. Segundo, as missões, o livro Os Heróis da Fé que eles mencionavam, né? Eu já li Os Heróis da Fé. Os Heróis da Fé ali conta a história de 20 personagens que revolucionaram a história. Só que você tem que entender que nós cristãos, nós não somos para ser cópia um do outro. Nós não somos para ser cópia. Por exemplo, Daniel foi para a Cova dos Leões, então eu vou querer ir para a Cova do Leão também. Eu vou querer passar pela fornalha. Não, Deus tem talvez outra missão comigo. Deus tem outra missão com você. O problema é que as pessoas querem ficar imitando umas às outras. Você pode prestar atenção que o ser humano ele vive de imitação. Então, como as pessoas ali do Ministério Edificar João Pessoa, eles foram inspirados no Kenzo Achuchi, eles viveram a mentira. Veja ali o relato da interpretação do Apocalipse. Aquilo ali é balela do começo até o fim.
Se bem que ouvindo ali as revelações da fulana aqui, que eu não vou falar o nome, né? Que a gente evita falar nomes para não virar pessoal a coisa, né? Para virar pessoal. Agora, citar o nome de um ministério é diferente, que ministério não é pessoas, né? Então a gente evita falar nome de pessoas. Agora, o nome do ministério é diferente, que ministério é uma instituição. Mesmo assim, a gente evita falar o nome. Eu costumo aqui refutar heresias, tirar as pessoas do engano, mas ficar comprando uma briga de caráter pessoal, a gente evita fazer isso, né? Que senão daqui a pouco a gente está aqui contra uma instituição ou contra uma pessoa e de maneira pessoal envolvido numa questão. Não é esse o meu objetivo. Se bem que de vez em quando a gente acaba entrando, né? Sem querer a gente acaba entrando. Como eu acabei entrando das outras vezes. Mas esse não é o meu objetivo. Eu procuro evitar ao máximo com que isso aconteça. Quando acontece é porque foi aquela coisa inevitável. Então o Ministério Edificar João Pessoa, eles criaram um gigante. Eles criaram uma coisa tão grande que eles não conseguiram sustentar aquilo. Primeiro que eles começaram a viver uma mentira, né? Uma mentira tanto daquilo que eles não eram e da forma que eles viviam também, né? Em todo sentido que você pensar, ali foi mentira. Então eu acabei me envolvendo nisso porque a minha esposa aqui, ela ouvia aquela rádio. E aí ela começou a trazer para mim os conteúdos deles, né? Eu confesso que pouca coisa eu ouvi de princípio, por isso que eu divulguei. Se eu tivesse conhecimento da totalidade, eu jamais teria divulgado, porque eu saberia que é uma coisa fake. Agora, se tem um princípio que eu carrego comigo, é que eu procuro não destruir a fé de qualquer pessoa. Eu só faço um contraponto mostrando que aquilo ali é uma bobagem. Agora, se a pessoa ele quer continuar acreditando naquilo, aí torna-se um problema dele. A Bíblia diz, né, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora você conheceu a verdade, então você tem que deixar que a verdade te liberte. Tem gente que ele conhece a verdade, mas não permite que a verdade o liberte. Tem muita gente vivendo isso. Então eu ouvi mais pregação, né? Pregação. Agora, se eu soubesse lá que eles eram envolvidos lá, quer dizer, Kenzo Attucci, crendo naquilo, jamais eu ia divulgar conteúdo deles, né? E por fim, o que eles fizeram aí, né? Sumiram e não deram explicação para ninguém. Mas não tem como dar explicação mesmo. Uma pessoa foragida que cometeu algo errado, ele vai voltar para dar explicação? Ou ele vem para mentir, ou se ele contar a verdade vai ser algo para condená-lo. Então ele vai procurar ficar longe mesmo, né? Então esqueça, meus amigos, vocês que se envolveram com isso, vocês que deram o seu dinheirinho suado lá, vocês perderam tudo, porque aquilo não era obra de Deus, aquilo era mais uma denominação, uma seita enganando o povo, e o engano ali foi muito grande, viu? Aquilo ali para mim foi a prova cabal de que o povo é facilmente enganado. Voltando aqui a frisar que eu me envolvi ali sem até eu querer. Porque como eu divulgava conteúdo deles, as pessoas vieram perguntar por que eles sumiram. Só que eu já tinha conhecimento por que eles tinham sumido. Só que eu não quis divulgar tudo, né? Eu quis somente... Eu fiz aquilo por amor às pessoas. Eu não fiz aquilo no intuito, na intenção de denegrir alguém. Eu fiz aquilo por amor às almas que estavam enganadas, tanto espiritualmente como financeiramente, né? Que teve pessoas aí que pensou até de abandonar sua casa para ir lá para João Pessoa para entrar na escola lá, né? Aprendeu o que na escola lá? Outra, né? Depois que a coisa veio à tona, é que começamos a ver aí que eram tudo pessoas oprimidas. Oprimidas. Uma pessoa lá que eu mais
botava fé, vamos dizer assim, nele, era a pessoa lá que estava lá, ó, que não conseguiu nem falar com ninguém mais, que ficou num isolamento. O choque de realidade foi tão grande. Meus irmãos, eu carrego um princípio comigo e é por isso que eu não me decepciono. Qual é o princípio que eu carrego comigo? Eu não crio expectativa em homem nenhum. Eu não crio expectativa em mulher nenhuma. Eu não crio expectativa em denominação religiosa nenhuma. Desde o princípio da minha fé, eu já aprendi a ser assim. Se bem que eu comecei a minha carreira espiritual, a minha carreira ministerial, em um lugar muito difícil. Um lugar lá onde até um pastor falou para mim, quem se formar obreiro aqui, quem conseguir se manter de pé aqui, ele é um obreiro para resistir em qualquer lugar, em qualquer coisa. E eu, graças a Deus, desde o começo da minha fé até hoje eu estou de pé. Então passei por muita coisa, aconteceu muita coisa comigo, eu vi acontecendo muitas coisas com pessoas que estavam ao meu redor. Então, quando eu falo que eu não creio mais no sistema religioso, eu tenho elementos para falar isso. Eu tenho autoridade para falar isso. Então, as pessoas que acreditaram aí, né? Bom, aquilo ali tinha que cair mesmo, né? Aquilo tinha que cair, porque eles criaram um padrão de que santo era somente eles. E eles criaram aí uma maneira de tampar a brecha, né? Tão grande, de enganar as pessoas. Que parece que Igreja Santa era só eles e mais, não sei se era 3, 4 ou 5 no Brasil. Só que eles não diziam o nome. Não diziam o nome. É tipo assim, Deus me revelou que a igreja... Eu perguntei para Deus se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação e Deus me revelou. Só que eu não vou contar a revelação. E aí as pessoas tinham ainda a coragem de acreditar num negócio desse. Bom, se bem que eu analisei tudo, né? Depois que caiu essa mentira, eu analisei todos os conteúdos deles aqui minuciosamente. Eu vi que realmente Deus revelava ali. Mas o que Deus estava revelando era a queda deles. Por exemplo, a estátua do Nabucodonosor ali, quando Deus revelou, digamos assim, né, entre aspas. Ali Deus estava revelando a própria queda deles. E eles não perceberam isso. Por quê? Quem era Nabucodonosor? Era um homem, um simples ser humano que exaltou-se demais. Era o ministério de ficar João Pessoa, assemelhava-se a isso. Então ali começava Deus mostrando que o império ali ia cair. Aquela estátua ia cair. Por quê? Porque tinha pessoas ali de fora que eles estavam idolatrando aquilo ali. Né? Tinha virado idolatria. Eu conheci muitas pessoas que começaram a idolatrar aquilo ali. Né? Então, quando é assim, Deus permite a queda. Aliás, na minha opinião, nunca eles estiveram de pé. Para cair tem que estar de pé. E nunca tiveram de pé porque eles já nasceram de uma mentira. Eles viveram uma mentira. Eles já viveram uma mentira. Que eles começaram lá a ser inspirados em Kenzo Achuchi. Kenzo Achuchi é uma figura fictícia, é uma lenda. Não existiu. É por isso que quando a Bíblia narra a história de Jesus, por exemplo, os 4 livros ali que falam sobre Jesus, né? Contando detalhes ali da sua vida. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Ali começa ali dizendo, né? Como que foi o nascimento de Jesus, de quem ele descendia, fala ali desde Adão. Adão gerou fulano, fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou passando por Abraão, passando por Noé, passando por Sem, passando por Jacó, passando por Isaac, vindo ali até Davi, e vindo até José e vindo até Jesus. Ou seja, para dar você entender que Jesus não era uma figura fictícia, porque ele tinha origem. A origem do pai dele, a origem da mãe dele. Quem que eles eram?
A cidade onde Jesus nasceu é uma cidade real. Se você procurar no mapa, você vai achar onde ele viveu. A história de Jesus, por onde ele andou. Ele andou em Nazaré, em Cafarnaum, em Betânia, ele esteve em Jericó, ele esteve em Sicar, uma cidade de Samaria. São tudo lugares não fictícios, lugares reais, lugares que existiu, lugares históricos. Agora procure a história de Kenzo Achuchi. Quem era o pai dele? Quem era o avô dele? Em qual cidade ele viveu? Qual ministério ele congregou? Você não vai achar nada disso. Você vai só achar umas histórias doidas. Agora, qual é o objetivo da lenda do Kenzo Achuchi? É criar um padrão de vida cristã que não existe. Porque ninguém consegue viver aquilo ali. Diz que quando o Kenzo Achuchi estava para morrer, Deus falou, e agora? Quem é que eu vou deixar no lugar de Kenzo Achuchi? Ah, não, tem o Robert Achuchi, que é filho dele. Aonde que está esse Robert? Aonde que ele viveu? Qual cidade? De qual descendência ele é? Qual igreja ele fundou? Tem algum vídeo dele? Tem uma foto aí na internet muito mal montada, né? Então, um ministério que nasce de uma mentira como essa, de Kenzo Achuchi, que é uma figura fictícia, então você vai esperar o quê? Se você vê ali como que o ministério Edificar João Pessoa começou, você vai ver o relato que as pessoas começaram a orar, começou a aparecer sangue na mão das pessoas, sangue na cara, sangue no olho, um monte de sinais bizarros, que aquilo para mim é mais macumbaria, feitiçaria, satanismo do que outra coisa. Né? Esse é o ministério Edificar João Pessoa, né? Que daí criou aí uma fantasia na cabeça do povo, né? Uma coisa que eles não viviam, umas missões doidas aí, né? Que nunca foi missão, né? E o que eles faziam de fato lá, não vamos nem entrar em detalhes, né? Mas enfim, meus irmãos, eu só espero que esse acontecimento aí tenha uma lição positiva. Qual que seria a lição positiva? É que você venha abrir os seus olhos, que você venha acordar-se, que você venha somente confiar em Jesus Cristo. Se você quiser nos acompanhar, estamos aí apostando estudo bíblico diário, né? Estudo bíblico, sempre nós postamos aí muitos ensinamentos bíblicos, não criando um padrão aí dizendo que eu sou a pessoa santa e que você deve seguir a minha pessoa. Não, isso jamais vou fazer isso. Mas que você deva seguir a Jesus Cristo, que homem nenhum aqui nessa terra deve ser digno de ser seguido. Aí você vai dizer, o apóstolo Paulo falou, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas se você for analisar direito isso que o apóstolo Paulo falou, o que o apóstolo Paulo está falando, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, siga Jesus Cristo. E imite a minha pessoa. O que eu faço? O que eu faço, vocês fazem também. Eu sigo Jesus, eu não sigo o homem. Então imite a mim, siga Jesus também. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ok, meus irmãos? Então não fica aí perguntando aí de ministério Edificar João Pessoa, né? Porque eles jamais vão aparecer de volta aí. E se aparecer, você for atrás, aí eu vou dizer que não tem conserto para vocês mesmo, né? Não tem conserto para vocês. A menos que eles apareçam e digam, olha, nós erramos mesmo, nós criamos aí uma fantasia na cabeça de vocês, um padrão de santidade que não existe. Eu tô aqui para devolver o dinheiro que eu peguei de vocês, né? Que tinha dia lá que a conta enchia tanto lá que não era possível nem depositar naquela conta. Aí sim, aí eu acho que é uma redenção, né? Aí eles estão se redimindo. Do contrário, meus irmãos, do contrário, eles vão se ver com Deus lá. Se vê com Deus, da confusão tão grande que eles causaram na cabeça das pessoas. Eu conheço pessoas aí que ficam em depressão. Inclusive os ex-membros de lá, né? Que causaram um problema tão grande na vida das pessoas, um estrago tão grande de criar um padrão aí, padrão de santidade inexistente. Querendo colocar nos ombros da pessoa uma carga que nem eles conseguiu carregar. Ok, meus irmãos? Então eu acho que é mais isso, né, que temos para falar no momento. E que Deus abençoe a vossa vida.
Siga Jesus e não fica seguindo lenda aí, viu? Não seguindo lenda. Eu gosto muito de uma passagem bíblica. Se eu não me engano, ali é quando Jesus encontra Natanael. Natanael. Que ele foi ali, ficou 2 dias com Jesus e nunca mais apartou-se dele. Por quê? Porque ele viu como Jesus vivia. Então chegar num rádio aí e mentir pro povo é fácil. Agora vai conviver com ele para você ver se ele é aquilo que ele está falando mesmo. É por isso que eu não crio nenhuma expectativa em mim. Olha, não fica achando que eu sou isso ou sou aquilo. Eu vou dizer para você olhar para Jesus, né? Hebreu 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.